podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. No mês das mulheres, o E aí, Colim, esse podcast é atrevido, hein? A gente vai dedicar um segundo episódio, não só exatamente às mulheres, mas principalmente para uma causa, uma situação que ainda está muito longe daquilo que pode ser minimamente considerado ideal. Me refiro à igualdade de gênero no ambiente corporativo. E aí esse é um fenômeno que gera inúmeras outras situações. E, lamentavelmente, todas elas acabam, de certa forma, sendo muito difíceis para o gênero ou para as mulheres. É uma constatação, há números que comprovam essa realidade e para discorrer, para tratar de um assunto tão complexo, e repito e insisto, exatamente no mês das mulheres, o 8 de março, né? Acabamos de comemorar o Dia Internacional das Mulheres e eu tive a possibilidade de, na semana passada, receber ninguém mais, ninguém menos que Marilda Lemos. A gente tratou sobre questões que elas precisam ser discutidas, como, por exemplo, a violência. De onde ela vem? E por que ela vem? Por que ela existe? Como ser combatida? Então, falamos de tudo isso. E hoje, eu tenho a grata satisfação, mas assim, a imensa satisfação de ter como convidada a doutora Rossana. Doutora Rossana, deixa eu pegar o nome completo. Se bem que está aqui, né, doutora? Tá. Doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão, juíza de direito. Vou apresentar brevemente o currículo dela, porque assim, tem um trabalho que, aliás, muitos trabalhos nessa área e que são primorosos, utilizando, né, uma palavra um pouco mais sofisticada para definir, mas a doutora Rossana, ela é juíza de direito, titular da primeira vara civil da comarca de Bauru. Ela é doutora em Direito pela Universidade 9 de Julho, em São Paulo, capital. Mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, já aqui em Bauru. Pós-graduada em Antropologia pela Universidade do Sagrado Coração, aqui de Bauru. Corregedora dos ofícios de registro de imóveis da comarca de Bauru. Coordenadora regional da Escola Paulista da Magistratura, na circunscrição de Bauru. Doutora, estou impressionado. Integrou o Colégio Recursal da 32ª Circunscrição Judicial aqui de Bauru, como membro da primeira turma civil e como presidente por mais de uma década. Também integrou, pelo que eu estou vendo aqui, a 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Sim. do Estado de São Paulo. E não foi por pouco tempo não, né, doutora? Nos anos 2008 a 2011. Querida, e tem tantas outras coisas, autora da obra, eu acho que nós vamos entrar nisso, hein? Autora da obra A Produção da Prova no Direito Processual, o alcance e os limites do ativismo judicial. Eu acho que nós vamos ter que reservar um tiquinho do nosso tempo para falar a respeito desse tema. Doutora, eu ficaria mais alguns minutos lendo o teu vasto currículo. Não vou fazer isso, até para não cansá-la. Só tenho a agradecer. Primeiro, pelo fato de a senhora, me permita chamá-la de senhora? Sim, claro. É puramente pelo respeito, jovem ainda. Então, é puramente pelo respeito. Por ter reservado a esse modesto podcast um momento da tua complicada agenda, né? Para a gente falar desse tema. Obrigado, querida. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, Colim. Um prazer falar de temas, né? São várias as incursões que nós teremos aí. E principalmente no mês de março, né? Mês das em mulheres. que nós refletimos sobre essa condição da mulher, mas que todos os dias nós precisamos lembrar disso e respeitar, né? Não adianta a gente chegar em março e lembrarmos disso e o cotidiano voltar a tudo como era antes, né? Então, esse é o nosso desafio. Essa aqui, que eu vou te mostrar, para você que está nos acompanhando nesse momento, é a mais nova obra, né, da doutora Rossana. É essa aqui, ó. Buscar lá para nós, mestre Júnior. Deixar direitinho aqui, ó. Ó o Júnior, ó. Isso é um monstro. Esse é fera demais. Também é da estirpe de Williams Balan. Igualdade de gênero no ambiente corporativo. Uma obra que, aliás, como a gente vai exibir o episódio um pouquinho depois, eu já posso colocar em tempos pretéritos, né? Livro que foi lançado no dia 10, na sede da OAB, aqui na nossa cidade Sem Limites. Doutora, já vamos direto ao ponto. A senhora trata de um tema que acaba sendo a base para tantas outras situações. Mas vamos começar pelo tema do teu livro.
Como é que estamos nessa igualdade, nessa possível ou ausente igualdade de gênero? Existe, avançamos, não avançamos, como estamos? Colim, realmente é um tema extremamente Sim. complexo, né? Uhum. Nós temos avançado, mas nós temos muito por avançar, né? Os organismos internacionais, eles fazem um levantamento que nós, para chegarmos à igualdade, e num sentido geral, né? E acho que no corporativo também, até um pouco na mesma esteira, de 100 a 120 anos. Meu Deus. Muito lento, não é? E deve demorar muito ainda. Deve demorar muito esse tema é um tema, essa questão da igualdade, e eu não gosto muito desse termo, mas é muito utilizado, o empoderamento, né, das mulheres. Não gosta por alguma razão? Porque dá a impressão de que você está dando o poder, mas o poder eu acho que está na mulher, né? E não precisaria ser dado. Eu penso que nós precisamos só respeitar aquilo que ela já tem, né? Mas, enfim, os organismos internacionais, inclusive nós temos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o ODS 5 é o ODS que trata desse tema, no sentido de empoderar todas as mulheres e todas as meninas. Então, dentro desse espectro, é que eu acabei escolhendo esse tema, porque como a linha mestra era em direito empresarial, mas eu não queria falar em direito empresarial técnico, eu queria algo que tivesse uma transversalidade. E nada mais, eu sendo mulher, embora eu não faça parte do mundo corporativo, mas eu, né, na minha função principal, vamos dizer assim, porque eu estou dentro do serviço público, né, como magistrada, então, a gente no serviço público, você tem óbvio que tem os problemas, mas, por exemplo, a questão da defasagem, da desigualdade salarial, geralmente não tem, porque na minha função, sua área e na sua função, nós temos um limite, um teto estabelecido por lei, né? E aí na grande maioria. Então, o acesso por concurso, e as mulheres, elas têm conseguido, assim, na magistratura, um número alto, né? Eu acho que a partir do meu concurso, a gente tem percebido uma crescente das mulheres nas carreiras públicas. No ambiente corporativo também há um grande... Na verdade, a população brasileira ela é maior, ela é composta de maioria mulher. Maioria mulher. Então, por onde você vai, nós temos a mão de obra, entre aspas, em todos os sentidos, vamos dizer, os trabalhadores, um grande número de mulheres. Sim. Mas nós temos grandes problemas também, né? Então, nós temos... Se nós formos verificar, a gente verifica que a mulher, geralmente, ela é mais... ela tem uma formação, um nível de formação maior do que os homens. Se você for comparar, as pesquisas mostram, né, que as mulheres buscam mais. Ela está se preparando mais. Se prepara, mas, não obstante isso, por exemplo, as questões salariais, elas ainda encontram essa desigualdade. Ainda está muito desigual, doutora? Embora tenhamos avançado, o último relatório, salvo engano, está em torno de 21% a 23% de diferença. É muita coisa, né? Muita coisa. Se você for trabalhar isso nas mulheres de cor negra, ainda é maior, né? Então, essa é uma das vertentes dessa desigualdade. Né? Me permita entrar já na esteira desse preâmbulo que fizemos. Se estamos tratando de igualdade de gênero e ainda temos que avançar, segundo organismos internacionais, de 100 a 120 anos,
Se não temos a igualdade estabelecida ainda, quais são as principais formas de desigualdade, doutora, que de repente são aquelas que afetam e que tornam o ambiente, ele fica... o ambiente que não tem, de repente, uma possibilidade ou um ambiente preparado para a igualdade, a gente deve imaginar, pelo menos a experiência que tenho, né, já de 25 anos fazendo o que faço, a impressão que se tem é de um ambiente extremamente desajustado. Não sei se é essa a impressão que a doutora tem, mas temos ainda desigualdades muito potentes. Nós temos essas salariais, nós temos as diferenças nos cargos, né? Nos cargos de gestão, por exemplo, nos altos cargos, há, primeiro, essa dificuldade da mulher chegar. Em segundo lugar, as diferenças salariais continuam. De 21% a 23%. Então, aqui, ó, eu tô vendo aqui num levantamento muito rapidamente aí, em cargos de diretoria e de gerência, há notícias de que as mulheres ganham de 26,8% a menos que os homens. Nossa. Embora as mulheres, aquilo que eu disse para você, quanto ao nível de escolaridade, elas estão se as mulheres com um nível superior ganham 31,5% a menos do que o mesmo homem, doutora, no mesmo nível. Subiu bastante a desigualdade. Sobe, Você vê, os dados o quarto relatório de transparência salarial analisou 54 mil empresas e 19,4 milhões de vínculos, revelando que a disparidade tem piorado. Mesmo nós tendo, aqui o Brasil tendo a lei de igualdade salarial, o Brasil tendo a lei emprega mulheres, isso continua. Assim, nós temos várias coisas que decorrem daí. Primeiro, que acho que é uma questão estrutural. O grande problema ainda, e eu quero deixar assim muito claro, porque às vezes as pessoas leem isso como algo... hoje é tudo polarizado, né? Isso aqui não tem a ver com política, absolutamente, com direita, não tem coloração esquerda. Política, isso muito não menos tem ideológica. Nada de ideológico, nós estamos falando de realidades, né? Então, nós temos uma sociedade machista, não podemos ignorar isso. A partir dessa sociedade machista, nós temos essa sociedade estruturada, então, em níveis. E como que isso se estruturou? Há uma divisão sexual do trabalho. Há funções que são... isso é coisa de mulher. Isso é coisa de homem. A mulher não... Nós temos... Tem ocorrido mudanças, mas isso... Tímidas ainda? Tímidas e mais. Assim, há um custo muito grande. Isso que tem que ser levantado. Não, mas as mulheres têm... Não, as mulheres não têm as mesmas oportunidades. Por quê? Porque nessa divisão sexual das funções, nós temos que voltar para o ambiente interno, dentro de casa. Óbvio que os homens estão modificando os seus comportamentos, eles estão trabalhando no auxílio aí com as mulheres, mas ainda é assim, e é uma questão que é cultural, Colim. Eu vejo o meu marido, ele... Marido é advogado. O meu marido é advogado. E ele não é nem um pouco, assim, machista. Mas toda a estrutura que rodeia a minha casa, ela não se volta a ele. Ela se volta sempre a mim. Então, se tem um problema na escola, dificilmente, não porque ele não atenderia, mas porque é algo que está estrutural. Para quem que eles ligam? Para a mãe. Entendi. Dentro da casa, quem que organiza? O que está faltando? A moça, a minha funcionária, que ela é ótima, maravilhosa, mas quando falta alguma coisa, a quem ela se reporta? Vai ligar para você. Você entendeu? E eu uso assim uma metáfora. Quando o homem sai de casa, ele fecha a porta e os problemas ficaram aqui. A mulher, quando ela sai,
Ela leva Ela junto. leva junto Ela leva a junto. casa, você entendeu? Então, às vezes eu estou na Parece que está estrada. carregando a casa nas costas. Vai, né? porque isso é cultural. Então, os meus filhos, hoje, eles estão começando a perceber isso. Mas a grande maioria, você sai de casa, os filhos... Mãe, onde está isso? Onde está aquilo? Não é assim, Sim. é dessa maneira. Sim. Então, essa divisão dessas funções, isso sobrecarrega. Porque o que ela vai provocar? Nas mulheres, duplas, triplas, quádruplas jornadas. Então, aí, no ambiente corporativo, principalmente se a gente for pensar nos altos cargos, nos cargos de gerência, de direção, ou em qualquer outro setor, para ela poder competir de igual para igual, ela teria que dar mais, ela tem que disponibilizar o mesmo tempo que o homem disponibiliza. Só que ela não tem esse mesmo tempo. Entendi. Você percebe? Sim. Então, eu tenho várias propostas, e baseado naquilo que os estudos demonstram, né? Uma série de situações que precisam ser propiciadas para a mulher, para que ela realmente esteja no mesmo pé de igualdade. A senhora fala disso no livro. Eu falo disso no livro. E aí, Aliás, dá algumas sugestões? Você aponta algumas direções a serem seguidas? Sim, eu aponto algumas sugestões para as empresas e, ao final, eu estou trabalhando isso, eu apresento um projeto de lei, Tá. sabe? Olha, um projeto de lei elaborado por uma juiz de direito. E especialista no tema. Deve ser uma coisa... Isso, como assim, para as empresas... projeto de lei a ser apresentado no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Então, eu já estou Doutora. em contato com algumas pessoas. Então, pera um pouquinho. Vamos falar um pouco mais dele, né? O que a amiga propõe fundamentalmente para as empresas? Então, depois a amiga fala dos contatos. O que eu proponho é assim, criar um selo, a empresa amiga da mulher, Tá. e para que ela tenha isso, e eu já vou explicar o porquê, Tá. ela teria que disponibilizar ou ela criar uma forma diferente, uma cultura diferente na empresa. Então, tem mulher que ela precisa, num determinado momento, estar em casa. Então, que ela tenha um horário em home. Ela vai produzir, mas ela não se sobrecarregaria tanto. Tá. A questão de creche. Creche é uma coisa importante. Meu Deus, e muito. é um problema sério. Porque o que acontece? As creches que são custeadas pelo Estado, elas têm aquele período e elas têm um período de férias. Tá. Que as pessoas também tiram férias. Só que as mães não tiram férias. E aí? Mentira. Como é que fica? É. Não é? Então, sabe, essa questão de você mudar, implantar dentro da empresa essa nova forma de se relacionar. E a ideia é fazer isso virar uma regra genérica, geral. Isso, trabalhar, e isso não punindo a empresa. Por que eu fiz esse contraponto, apresentando esse projeto, sugerindo, né? Porque a lei que trata da igualdade salarial, ela pune a empresa que descumpre. Senão, que descumpre. Então, o que acontece, Colinho? Não fica muito difícil da gente entender. A empresa, para não ser punida, uma lei que deveria atuar favoravelmente, ela atua em desfavor. O que você vai fazer? O que, doutora? Você não contrata mulher. Entendi. Não é? Entendi. Você Então, simplesmente elimina. Ué, eu vou correr risco. E aí você não tem responsabilidade nenhuma. Porque aí você só tem homens, ou menos Entendi. homens, né? E não é um fato? Sim. É um fato. Sim. A questão da maternidade, né? A maternidade, ela é atribuída, a licença maternidade, totalmente à mulher. Então, o homem continua produzindo, a mulher é que sai. Tá. Por que não a gente rever isso e eles escolherem ou dividirem isso? Tá. Porque se eu estou numa situação, eu e você, estamos numa situação prestes a alcançar
uma função na direção ou numa gerência ou qualquer coisa, e fico grávida, o que vai acontecer? Quem vai ser promovido vai ser você. Entendi. Porque você vai estar em casa cuidando da criança. Então, a maternidade, e é um contrassenso até quando... E como é que lida com isso? A senhora aponta no projeto? Então, o que a gente... Uma ideia, claro. A ideia é que a divisão, a licença, ela seja compartilhada. Tá. Para que os dois estejam na mesma situação. Então, Para o que pai... homens e mulheres dividam a tarefa. Ou as tarefas. As tarefas, até porque os pais também são pais. Entendi. Eles também têm que participar disso. Eventualmente, se ela for uma mulher solteira, haveria outros mecanismos. Os outros mecanismos, eu não sei como a gente vai trabalhar isso, mas é algo que tem que ser pensado. Que precisa ser pensado, ainda tem que Entendeu? carece de evolução. Então, veja, e é uma coisa assim que me incomoda, e na época até o diretor do curso, ele falava assim para mim, Sandra, você tem que falar sobre esse tema especificamente, mas aí eu teria que fugir muito. Mas o que me incomodava, o que me incomoda é o seguinte, a mulher que produz toda a gama de trabalhadores, desde o mais humilde ao mais alto, ela é punida. Ela acaba sendo punida. E a gente não percebe. Entendi. Então, são coisas que a gente só vai enxergando quando você estuda. Porque isso está tão normalizado, mas tão normalizado, que ninguém percebe. Então, a mulher, às vezes, ela tem que fazer opção. Ou se ela quer se dar bem na carreira, ela não pode ser mãe. Entendeu? Então, Coisa, doutora, parece que não tem essa flexibilidade, né? O mundo corporativo, lamentavelmente, acaba impondo, meio que sem querer, talvez, mas acaba impondo uma realidade difícil. Então, não é assim, o que eu propus, né, academicamente, colocar a empresa como uma das engrenagens de concretização dos direitos humanos. E quais? E eu optei, aí foquei na igualdade, né? No direito à igualdade envolvendo a mulher. Eu acho que eu tenho certeza que a empresa, assim como a família, porque é uma coisa assim que você vai crescendo, né? Da sociedade, da família, você tem a sociedade, e dessa sociedade é que sai a empresa. Então, a empresa, ela é fruto desse caldo cultural que nós temos. Então, nós precisamos trabalhar, que eu coloco também, esse lado educacional, nós precisamos urgentemente trabalhar isso, porque nós vemos a questão da violência. Sim. E ela é uma questão de pessoas ou de modelos que estão sendo replicados, certo? Então, nós precisamos romper com isso. Como é que a gente conseguiria, doutora? É difícil, né? É difícil, mas as pessoas, eu penso que o Estado ele teria que começar a pensar isso de uma forma séria. Não é só legislando, não é só punindo a empresa por... Educando. Acho que educando. Nós temos que começar do começo. Aliás, nós temos a base. Nós temos que rever uma série de coisas na educação, né? E uma delas é que é urgente, e essa igualdade, não só, nós estamos falando aqui de gênero, homem e mulher, mas nós podemos falar disso em tantos outros, não é? A gente só percebe as discriminações quando você tem, ou você vivencia, ou você tem alguém querido que vivencia isso, não é? Sim. Se você... A questão da acessibilidade, por exemplo. Quando que você descobre que alguma coisa não vai bem? Quando você tem alguém que tem uma certa limitação física, por exemplo, no deambular, ou de qualquer coisa. E assim sucessivamente. Então, eu penso que nós vivenciamos ainda, infelizmente, uma questão que ela tende a ser invisibilizada, Por quê, mas doutora? que nós não podemos Não podemos deixar de ver. Não podemos deixar de ver. Então é cultural. Às vezes é uma coisa tão
Ah, mas isso é uma bobagem, isso tá reclamando por causa disso? Sim. E veja, olha que ironia, né? Quando eu falo, às vezes eu vou fazer geralmente é nessa época, né, que a gente faz palestras ou colocações sobre isso, nós precisamos nos policiar, porque mesmo eu que estudo, as minhas colegas, todas as pessoas que estão aí trabalhando essas causas, a gente às vezes é traída pela cultura. E eu te explico. Eu tenho um casal de gêmeos, 16 anos. Se eu não me policiar, eu vou cobrar muito mais dela do que dele. Nossa. E isso é comum. Então a mãe... Por isso que a senhora, né, no alto do seu conhecimento e, enfim, das suas atribuições, é preciso se policiar. A gente precisa se policiar. Por quê? Porque isso é tão naturalizado que nós não percebemos isso. Tá. Né? Então isso é replicado. Então, ó, fulano, vai lavar louça. Mas por que ela? Por que não ele? Tá. Entendeu? Tem mudado? Tem. Mas ainda o grau, o nível cultural dessa questão ainda está muito enraizada dentro de nós. Aí, para combater isso, só educando. Só A educando. primeira ferramenta. E nós vivenciamos uma questão, assim, uma desestruturação, né? As pessoas nem bem acabam de ser filhos, elas já são pais, e muitas vezes, no afã de correr, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, Sim. e a gente terceiriza, às vezes, a educação, mas ter filhos é uma responsabilidade Grande. né? Porque nós estamos colocando pessoas nesse caldo social, e o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Entendi. Vamos passar para uma outra consequência. Na realidade, provavelmente seja, não sei se o termo seria adequado, mas seria a mais dolorosa consequência de um ambiente corporativo desigual. A gente acaba tendo como consequência desse ambiente, que não é ajustado do ponto de vista igualitário, a gente tem automaticamente casos de assédio. De alguma forma, a amiga trata disso no livro. Há, por exemplo, uma possibilidade, de repente, de prevenção, quem sabe, ou só um ambiente organizado poderia prevenir essas situações? Como é que a amiga enxerga essa situação? Eu trago isso, assim, rapidamente, porque não é o foco, Não é o foco. mas é uma das questões, desdobramento, um desdobramento futuro, né, para analisar, até porque essa matéria ela é tratada na Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça especializada, e aí nós teríamos que analisar os números e as causas que você tem esses números aí. Mas isso acaba ocorrendo. Por quê? Porque muitas vezes, primeiro, o assédio, às vezes, ele vem como uma forma da mulher poder alcançar um cargo maior. Isso é horrível, né? Nossa. Isso é horrível. Complicado. E acontece. E acontece. O assédio moral, às vezes, é aquela perseguição, né? No sentido de fazer com que a pessoa desista daquilo que ela busca dentro de um ambiente de oportunidades e que ela é desestimulada a tanto. Então, você vê quantas vertentes que nós temos? Muitas. Aliás, é complexo e profundo, né? O ambiente é muito... Um tema complexo e um ambiente complexo. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós temos que criar uma nova cultura empresarial. Nós temos que educar esses trabalhadores, essas pessoas todas que fazem parte dessa mesma estrutura de respeito, né? Então, eu coloco aí algumas questões, inclusive isso, a empresa ela tem que ter algumas práticas no sentido de incentivar essa mudança de visão de homem e mulher. Não, nós somos seres humanos que estamos trabalhando no mesmo ambiente. Então, você aqui comigo, você está me tratando como você trataria um homem. E é assim que deve ser.
esse é o mundo ideal, é aquilo que se busca. Nós não podemos ser... Aí- acabar com gracejos, É. Nós temos que ver pessoas que estão aí trabalhando ombro a ombro, lado a lado, buscando as mesmas oportunidades. Me permita só aprofundar um pouquinho nisso que a amiga falou. O gracejo, ele acaba acontecendo, né? É difícil não acontecer. Até que ponto é considerado saudável e qual seria o ponto que ele passa a não ser mais? Há uma possibilidade de definir isso ou não? Muito difícil, né? Muito complicado. Muito complicado, até porque tem pessoas que levam numa boa, que são mais extrovertidas, outras pessoas menos. Então, vai depender do grau de intimidade, às vezes são amigos, mas isso é algo que não deveria ocorrer. Não deveria. Né? No ambiente de trabalho, as pessoas estão ali em condições iguais. É muito desagradável, né? Sim. Eu penso que deve ser muito desagradável. Então, é o começo, né? E geralmente é uma crescente, assim como é a violência doméstica, por exemplo, que é uma crescente também. Sim. Ela começa com uma coisinha, um desrespeito, uma voz mais alta e... Até que chega a num pior ponto. forma de violência, que é o crime Exato. contra a vida. Exatamente. É difícil. E os números, apenas para ilustrar, Sim. um amigo advogado, aliás, ele é danado, viu, doutor? Eu falo isso porque é tipo um amigo, mas assim, muito amigo. Ele é danado, mas ele é muito discreto. Ele é uma pessoa que ele não me permite citar. Eu adoraria entrevistá-lo aqui, porque ele tem uma das histórias, uma história de vida que é sensacional, difícil, mas uma história de vida, uma virada na vida, que é um negócio impressionante. Mas ele é muito discreto, então enquanto eu tento convencê-lo, eu vou... Vai usando... vou usando o conhecimento dele vamos sem dar o crédito Exato. devido. Ele me passou alguns artigos e algumas matérias que são muito interessantes, e uma delas saiu no Valor Econômico. Deixa eu ver quando que foi a edição. Eu não sei exatamente... Bom, aí eu teria que pesquisar muito, mas ele fala a respeito de 2025. Processos por assédio disparou, aliás, o número disparou na Justiça do Trabalho em 2025. Assédio sexual, 12.800 novas ações. Se comparado ao ano anterior, um aumento então. Já no caso de assédio moral, ao todo foram 142.800 novos processos, aumento na casa de 22% na mesma base de comparação. São dados do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, doutora, são consequências daquilo... Desse ambiente. Então, eu concordo que é um desafio para a empresa. Sim. Mas ela vai ter que encarar isso. Porque ela sobrevive do trabalho de todos, homens e mulheres. E é preciso que se dê um ambiente saudável para ambos. Para que ambos possam ter as mesmas oportunidades. E que possamos seguir em frente, Igualar. lado a lado. Igualar. Exatamente. Então, parece que são coisas pequenas, né? Nesse mundo hoje, todo mundo fala, as pessoas estão muito melindradas. Mas na medida em que o ser humano, que a história avança, essas coisas precisam avançar também. Sim. Porque se antes nós fazíamos justiça com as próprias mãos, Hoje não mais. Hoje não mais. E eu sempre falo para os meus alunos, as pessoas que resolvem os problemas no braço, na força, é uma pessoa que não está preparada para conviver na sociedade atual. Sim. Porque isso era cabível lá atrás, Sim. na pré-história. Agora não cabe Não mais. mais. Isso, entendeu? Então, pode ser até que tenha exageros, eu não vou dizer isso, mas nós estamos falando em situações de seriedade, de questões que realmente afetam essa igualdade, seja, eu falo no ambiente corporativo, mas seja na sociedade como Sim, um todo. como um todo. Né? Doutora, esse mesmo amigo, ele estabeleceu um código, e eu entrei em contato com esse amigo porque, tem um vasto conhecimento, trabalha no meio, e, enfim, o escritório trabalha
do qual ele é proprietário, tem os sócios, evidentemente, mas atua em muitas áreas. Então, são muitas pessoas juntas. Então, ele estabeleceu um código de conduta. Seria, de repente, doutor, uma possibilidade de um caminho para igualar o ambiente? Essa é uma saída, o compliance, né? Até que eles falam, né? Isso precisa ter, mas ele precisa ser observado, né? Porque nós precisamos verificar quem é que está gerenciando esses canais, né? Eu proponho até, uma empresa, ela precisa ter canais de denúncias. Porque senão ela pode ser responsabilizada por omissão. Não é? É uma possibilidade, né? E se ela está sofrendo, às vezes ela não expõe para não sofrer represálias, tem que ter mecanismos, né? Então, nós estamos pensando em grandes empresas, tem as pequenas, mas isso acontece. Acontece em todas elas. Isso acontece em todas elas, as menores até as maiores. Por essa questão cultural, nós começamos, a base toda, ela é estrutural, consequência de uma questão cultural. O machismo, o patriarcalismo, essa questão da divisão sexual do trabalho, né? Isso do é coisa poder de sobre, né? O homem foi feito para produzir, a mulher para reproduzir. Então, essa visão... Existe isso ainda? Existe muito isso, né? Muito. Você vê que, quando a mulher ela fica grávida, a questão eu levanto também essa questão, no momento de se fazer as propostas, de se tentar retirar essas questões, para que quem vai escolher não sabe se é homem ou mulher, Sim. Entendeu? Porque se for uma mulher que está numa idade reprodutiva, é muito provável que ela possa não ser escolhida. Para uma sessão de cargo? Ou qualquer coisa, porque um período ela vai ter que sair, numa promoção ainda mais. E isso ainda prejudica as mulheres? Prejudica. Entendi. Né? Então, são tantos desafios. Nós caminhamos, sim, que precisam ser enfrentados. Né? Mas nós temos muitos desafios, com certeza. Para a gente finalizar essa parte, doutora, assim, a senhora tem alguma consideração a mais para fazer? Para a gente finalizar esse trecho, que eu gostaria de usar da vossa sapiência para a gente falar sobre um outro assunto no qual a amiga também é especialista. Tem uma consideração final a esse respeito? O que eu deixo aqui, não só nesse mês, mas no mês de março, é que todos, esse tema é uma discussão de todos, né? É um tema que todos nós precisamos enfrentar. A sociedade, a família, ela tem que acordar para que haja uma educação nesse sentido de que as pessoas sejam vistas como seres humanos, independentemente e não como gênero. Exato. Isso transmudando para a sociedade e que as empresas elas possam realmente atuar num sentido de fazer com que o ambiente corporativo ele seja um ambiente propício a concretizar essa igualdade. Entendi. Né? Isso é muito importante, até porque as empresas elas poderiam trabalhar isso como valores da empresa, né? Essa empresa que, eu trago no livro também, mas tem dados que onde as mulheres e homens trabalham juntos, isso é saudável porque cada um tem uma peculiaridade, né? Perspicácias diferentes. As necessidades, isso é muito rico. Então, as empresas que se voltarem para isso, elas vão verificar... Vai tirar o melhor dos dois. O rendimento, o PIB dos países aumentaria. Entendi. Então, é uma coisa muito maior. Sim. Né? Poxa, passa fundamentalmente pela questão econômica. Meu Deus. Exato. É complexo. Sim. A esse ponto, né, doutora? A esse ponto. Meu Deus. Vamos finalizar. É um tema que hoje está sendo muito discutido e às vezes ele vem em tom de narrativas e eu, modestamente, costumo entender que essa questão especificamente, ela só acontece porque ela deve ter algum tipo de previsão legal. Me refiro ao ativismo judicial, é um tema no qual a amiga também é
especialista e tem uma obra muito profunda a esse respeito. Vamos explicar o conceito primeiro de ativismo judicial, doutora, só para a gente ter um ponto de partida? Eu não vou entrar assim muito tecnicamente para não ficar muito chato, né? Mas assim, quando a gente fala em ativismo, nós temos o garantismo, que são as duas vertentes. Então, como que é o garantismo? O garantismo é você aplicar a lei do jeito que ela está escrita. Seria mais ou menos isso. O direito no Brasil é positivo, não seria teoricamente isso? E o ativismo, ele seria algo um pouco mais expansivo. Porque hoje... Interpretativo, talvez? Exato. E hoje não dá, Colim, não dá para você levar ao pé da letra. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela muda a cada segundo. Entendi. A cada minuto. Antes, quanto tempo nós demorávamos para receber uma descoberta? Hoje, amanhã cedo já tem coisa nova. Você que trabalha com comunicação, você sabe melhor do que eu. Né? Então, não dá para a gente fazer uma lei a cada dia. Nós precisamos de uma lei que tenha um conteúdo, que seja ali, só que o preenchimento dessa expressão, ela tem que ser feita de acordo com o seu tempo. Né? E o ativismo... O direito americano, ele acaba dando essa possibilidade, porque lá parece que é uma parte da legislação americana. Né? Mas é consuetudinário o conceito? Lá ele é mais baseado nas decisões, né? E aqui a gente é mais... Hoje nós vivemos... Por isso que você fala aqui o direito positivo, vale o que está escrito. Mas nós temos uma mudança ali. Em 2015, com o CPC, nós temos hoje uma fortificação da jurisprudência, dos precedentes, né? E aí isso vai dando ou trazendo novas ideias. Isso. E esse movimento é um movimento que não é brasileiro. E por que ele vem, né? Eu sempre falo isso. Porque alguém se sentiu desprotegido e ele vai ao judiciário. O judiciário não pode decidir se ele não for provocado. E ao ser provocado, ele não pode deixar de decidir. Não é por dever de ofício, né? Ele tem que ser provocado. Exato. E ao ser provocado, ele precisa decidir. E ele tem que decidir de acordo com a situação e as circunstâncias de hoje. Eu não posso aplicar a lei considerando uma sociedade de 1940. Sim. Então, só que, sabe, como tudo se polariza, né? O garantismo, ele é mais restrito. Ele é restritivo, vamos dizer assim. Ele protege, mas com base naquilo que está ali. O ativismo, ele também protege, mas ele é mais amplo. Interpretativo. E tem que ser. Tem coisa que não dá. Não dá para você ir ao pé, levar o que está escrito aí. Até porque o legislador, ele não tem condições de pensar em tudo ao criar uma lei. Entendi. Então, há algumas... Caberia ao magistrado fazer isso. A interpretação é feita pelo juiz no caso concreto, né? Então, eu tenho uma lei que ele se a gente for pensar, ele é um indicador, esse aqui. Agora, nós vamos verificar o que aconteceu. Eu não posso legislar, mas eu também não posso desproteger. Entendeu? Então, esse é uma coisa muito complexa também, né? Mas ela é algo que é necessária. Não tem jeito. Então, a questão das relações homoafetivas. Nós não... Hoje o STF, interpretando princípios, acaba reconhecendo isso. Mas tem que ter por quê? Não é porque a lei não diz que não existe. Existe. E se nós não protegermos alguém, vai sair prejudicado. Entendi. Então o judiciário ele tem que fazer isso. É a função, não é? Ele tem que aplicar o direito ao caso concreto. Entendi. E o direito não é só a lei. Sim. Eu tenho princípios, eu tenho algo mais. Valores acima, a partir da Constituição, a partir dos tratados internacionais dos quais nós somos... signatários e etc, né? Entendi. É que esse termo, ele foi colocado de maneira muito confusa do ponto de vista da política polarizada em relação ao Supremo.
Exato. Provavelmente, eu não tenho dúvida disso, foi uma distorção muito grande. Distorção. Porque, na realidade, não é isso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na minha modestíssima opinião, não é isso, né? Então, O ativismo judicial seria o garantismo ou o outro termo que o garantismo ou o ativismo. Ou o ativismo. O garantismo, ele é mais restrito. Não, você tem que fazer o que diz a lei. E o ativismo, ele é mais expansivo. Então, o ativismo judicial é quando se interpreta. Para as pessoas terem uma ideia, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ele é mais expansivo, né? Eu vou dar uma conotação, eu vou ampliar. A lei não previu, mas eu posso... Eu vou encaixar, eu tenho uma lei e eu vou ter que... Porque o judiciário não pode deixar de decidir. Tá. Então, às vezes, eu não tenho uma lei para aquilo, o judiciário não pode dizer, não vou decidir porque não tem lei. Esse é o ativismo. Quer dizer, isso seria o garantismo, né? Esse seria... Aplicar a lei. Aplicar a lei. Mas eu não posso. Nenhum juiz pode deixar de julgar por não existir lei. Ele tem que criar, ele tem que ir para os princípios, para os costumes. E ele consegue encontrar a base. A base. E nós temos os tratados e a Constituição que embasam. É a partir daí. Então, essa é essa divisão. Acho que divisão, né? Essa dualidade. São duas coisas com faces, uma mais restritiva e uma mais ampliativa, vamos dizer assim. A visão ampliada que é essa. O ativismo então, no judicial. meu caso, que eu trabalho a prova, né, do ativismo judicial, que é a minha outra obra, é nesse sentido. Então, veja, olha como o Código de Processo, quando se diz assim, quem alega tem que provar, não é? Essa é a regra. É assim. Só que o Código diz que o juiz, ele também pode determinar a produção da prova. Tá. Por quê? Porque sou eu que vou decidir. Ele pode determinar. Ele pode determinar de ofício. Então, o seu advogado não pediu, o outro não, isso é a qualquer custo? Não, não é a qualquer custo. Mas, às vezes, você verifica, a pessoa narra uma coisa, mas ela não prova. Ela diz que alguém presenciou, mas ela não traz essa pessoa para ser ouvida. O juiz, então, pode determinar para se ouvir. Por quê? Porque a Constituição exige que nós, da Justiça, entreguemos, realizemos um processo justo com uma decisão justa. Como que eu faço justiça se eu não tenho os elementos? Entendi. Então, o juiz pode ter essa percepção, essa sensibilidade e... Baseado na lei. Baseado na lei. E muitos falam... Ou seja, tem a Constituição que é uma base. A Constituição e o Código de Processo que diz textualmente que o juiz pode determinar a produção de prova. E por que usar esse conceito erroneamente? Ou para enganar as pessoas, talvez? É sempre duas vertentes, cada um de novo, uma querendo, dualidade, né? Exato, sendo cada um querendo impor a sua forma de pensar. Né? Entendi. Mas hoje eu penso, com todo respeito ao garantismo, pelo menos historicamente, neste momento, no Brasil, considerando as condições do nosso povo, que são pessoas sofridas, que trabalham, que nem sempre têm condições de se informar, de se formar corretamente, nós precisamos disso. O judiciário ele tem que fazer justiça, porque se ele só ficar aplicando... Preso ao que está escrito... Para nós é muito mais fácil, Rolim. Seria mais cômodo, né? Muito mais cômodo. Tá ali, vou lá... Mas, né, diz aí um dos mandamentos, se você estiver em confronto entre a lei e o direito, aplique o direito, porque o direito é mais amplo. Né? A lei é aquilo que está escrito. Tá. O direito ele é mais amplo, baseado em princípios e em tudo mais. Vou mudar minha visão de repórter policial, porque a doutora acabou dando uma aula aqui. Querida, fica à vontade para suas considerações finais. Primeiro, agradecê-la pela aula, né? É o tipo da entrevistada que a gente sabe um pouquinho melhor do que do que antes da entrevista. Isso é um fato. Mas gostaria que a amiga se sentisse à vontade para as considerações finais. Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder divulgar, não só o meu livro, mas esse tema, né? Essas reflexões que elas devem ser levadas no dia a dia,
seja no ambiente corporativo, seja no ambiente social, seja no ambiente familiar, respeitar, porque todos nós somos humanos. Sim. E todos nós devemos ter as mesmas oportunidades e nós temos que ter os mesmos tratamentos, né? Então, parece utópico, mas eu sou católica e mais longe da questão religiosa, né? Mas colocando os mandamentos como as leis principais que nós temos de convivência social, é aquilo que Jesus Cristo e os outros profetas já antes deles falavam, né? Você não deve fazer para o outro aquilo que você não quer para você. É a regra de ouro, né? Essa é a regra de ouro. É a regra de ouro. Então, para as mulheres, eu deixo aqui a minha palavra de muito respeito e de força, e que se possa realmente se posicionar e lutar no bom sentido, Claro. né? Buscar ir aí aos desafios para que a gente possa mudar essa situação. E essa obra vem ao encontro, né? Aos homens, que eles se somem a nós, né? Para que a gente possa trabalhar como seres humanos, não como homem e mulher. Tá. É isso no frigir Que a dos competência ovos. seja o primeiro ponto e não o gênero. Exato, homem, né? que cada um tenha as suas oportunidades, independentemente do gênero. Do gênero. Né? É isso. E eu penso, como Charlie Chaplin, que a cada minuto é tempo de mudar tudo para sempre. Olha, nem me atrevo a dizer mais nada, viu, doutora? Só vou encerrar. Enfim, espero que você tenha gostado. Uma baita reflexão. Como disse no início, é o segundo episódio que o IAI Colim dedica às mulheres nesse mês, que é dedicado a elas. Na realidade, não é nenhum tipo de média, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas todo dia a gente precisa dedicar, ou pelo menos precisa pensar naquilo que nós estamos fazendo como homens. Será que nós estamos fazendo direito? Será que nós estamos, seguindo o curso da humanidade? A humanidade está evoluindo em vários aspectos. Será que a gente também não precisava, sentir isso para começar a perceber e dar um passo à frente? Enfim, depois da reflexão da doutora Rossana, fica essa minha modesta também para se somar. Dá uma pensada na sua casa, vai valer a pena, tá? Dito isso, ponto final, é mais essa edição do IAI Colim. A gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal. Até sempre. Até.